E aí, seus monstros? Professores Barros em mais uma live com vocês sobre lei de execução penal, né? João Neto chegando, bora professor, bora Paula. Passa o feedback aí de áudio e vídeo. Passa o feedback aí de áudio e vídeo para a gente comentar mais um tópico da lei de execução penal. Melhor lei, né? Melhor lei, lei de execução penal. Diz aí como é que está o áudio e vídeo. Massa, Luan. Feedback aí de áudio e vídeo, galera. Vai. Travando para vocês aí a live. Cadê o Cebolinha, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? Quem tá chegando aí, massa, tá massa. Show de bola, valeu, Felipe. Vamos lá, galera. Quem tá chegando aí, essa aula, né? Mais uma aula sobre lei de execução penal, de um tópico, né, da LEP, que nós vamos agregar ao nosso curso totalmente grátis da lei de execução penal e do curso aí Quebrando a LEP, né? Hoje vamos falar de um dos tópicos que mais é cobrado, nas provas. Diz respeito às autorizações de saída, tá? Autorizações de saída, que começa no artigo 120 e vai até o artigo 125, tá? Então você pega a sua lei de execução penal. Eu estou aqui com um material meu de apoio, que eu estou finalizando ainda, e que eu vou disponibilizar para os nossos alunos do curso Quebrando a LEP, das lives privadas, né? Você que ainda não está sabendo, nós temos várias aulas privadas, sempre aos fins de semana no Instagram privado, onde nós resolvemos questões, né? Estou no módulo 4 da lei de execução penal. O aluno recebe um PDF com 60 questões e um material de apoio. E esse material aqui eu estou finalizando para disponibilizar para os alunos matriculados. Então você que está matriculado no nosso curso, temos quase 100 alunos já para a aula de sábado, quase 100 alunos, é isso mesmo? Quase 100 alunos. E esse material será disponibilizado aí para você que está matriculado. Fechado? Vou aqui desativar os comentários, né, para a gente iniciar de fato nossa aula. Vamos lá. Autorizações de saída, né? Tópicos do artigo 120 até o artigo 125. O artigo 120 e o artigo 121 tratam da permissão de saída. O 122 até o 125 trata da saída temporária, tá? Permissão de saída e saída temporária. Vamos lá. Portanto, autorizações de saída traz o gênero. Repito, autorizações de saída é o gênero, do qual eu tenho as espécies duas: permissão de saída e saída temporária. Permissão de saída e saída temporária. Portanto, autorizações de saída é um gênero, um termo geral. Tá? Espécies, permissão de saída e saída temporária. São institutos totalmente distintos, tá? Institutos totalmente distintos. Cada um com a sua peculiaridade. Vamos lá. Artigo 120 diz assim, ó: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento
mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. 2. Necessidade de tratamento médico. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá duração necessária à sua finalidade. Vamos lá aqui explicar os artigos, né? Já li para vocês os dois artigos que tratam da permissão de saída. E agora eu vou comentar os artigos, tá? Vamos lá. Primeiro tópico, fundamento. Qual é o fundamento dessa autorização de saída? Qual é o fundamento, dessa permissão de saída? Repetindo, qual é o fundamento dessa permissão de saída? O fundamento está na dignidade da pessoa humana. Essa saída, ela se fundamenta por razões humanitárias. Entenda o contexto. O fundamento que autoriza, que autoriza essa saída é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos, quando que o preso, na permissão de saída, pode sair? Quando falecer ou estiver doente gravemente seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ou seja, no caso de falecimento ou doença grave. Ou quando o próprio preso está doente. Portanto, fundamento, dignidade da pessoa humana. Quem são os presos beneficiados? Quem são os presos beneficiados? O preso em regime fechado, o preso em regime semiaberto e o preso provisório. Preso em regime fechado, preso em regime semiaberto e o preso provisório. Essa saída, essa permissão de saída, ela não se aplica, repito, ela não se aplica ao preso em regime aberto. Essa permissão de saída não se aplica ao preso em regime aberto. Por uma razão muito lógica, por uma questão muito lógica. Se eu estou falando de autorizações de saída, só vai sair, monstro, quem está preso. Aquele que está em regime aberto, ele passa aí a maior parte do tempo solto. Se recolhe, por exemplo, aos fins de semana, durante o período noturno. Não se concede permissão de saída ao preso em regime aberto, porque ele não está preso propriamente dito. Ele está na última fase da execução da pena. Daí, porque essa permissão de saída não se aplica ao preso em regime aberto. As hipóteses de concessão, que é no caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ou no caso de tratamento médico do preso, as hipóteses estão previstas em um rol taxativo. As hipóteses estão previstas em um rol taxativo. Observe o seguinte, como eu estou falando de permissão de saída, onde o fundamento principal é a dignidade da pessoa humana, não se exige, repito, não se exige do preso requisitos objetivos e subjetivos. Entenda a lógica da lei. Eu estou falando de um benefício concedido ao preso em razão de algo grave, em razão do falecimento do seu cônjuge, companheiro, ou quando ele necessita de tratamento médico. Nesse caso, por uma questão muito lógica, não se exige requisitos do preso. Sejam eles de ordem objetiva, por exemplo,
cumprimento de parte da pena, ou subjetivo, bom comportamento carcerário. Ora, se eu não exijo requisito objetivo ou subjetivo, também não há que se falar em revogação de benefício. Também não há que se falar em revogação de benefício. Entenda um pouco da LEP, compreenda a LEP. Quando a LEP ela concede um benefício e ela exige para a concessão desse benefício requisitos objetivos ou subjetivos, esse benefício prisional ele poderá ser revogado. Repito, geralmente, quando a LEP exige requisito objetivo ou requisito subjetivo para a concessão de benefício, esse benefício poderá ser revogado. Revogado quando? Na hipótese de falta grave, sempre a LEP diz isso, ou na hipótese da prática de crime doloso. Sempre nessas hipóteses. Por exemplo, tá? Vou te dar aqui exemplos. Concessão de trabalho externo. A LEP exige requisito objetivo e subjetivo. E ela prevê revogação do benefício, quando o preso pratica falta grave, ou quando o preso, por exemplo, ele pratica um fato definido como crime. Um outro exemplo, progressão de regime. A LEP exige requisito objetivo e subjetivo. Objetivo e subjetivo. A LEP exige. Massa. E quando o preso pratica falta grave, ou pratica um fato definido como crime doloso, ela revoga. Um outro exemplo, saída temporária. A LEP exige requisito objetivo e subjetivo. E ela revoga o benefício também nessas hipóteses. Voltando ao foco. Nesse caso da permissão de saída, como a LEP não exige requisito objetivo nem subjetivo, por se tratar de uma medida que se fundamenta em razões humanitárias, ela não pode ser revogada. Um exemplo, tá? Imagina que o preso ele foi autorizado para receber tratamento médico no hospital da rede pública. Lá, ele desacatou uma autoridade, praticou um fato definido como crime doloso, que é falta grave. Eu posso revogar essa medida? Lógico que não. Não tem como eu revogar um tratamento médico do preso, porque ele praticou um fato definido como crime doloso. Portanto, essa medida não poderá ser revogada. Tá? Daí porque os condenados por crimes hediondos equiparados, mesmo com resultado morte, obterão esse benefício, obterão esse direito. Não se pode negar o benefício da permissão de saída para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, mesmo com resultado morte. Porque aqui, repito, não se fundamenta, aliás, se fundamenta em razões humanitárias. Beleza, monstros? Beleza, monstros? Para você que chegou agora, estou usando aqui como material de apoio, né? Um material que eu vou disponibilizar para os nossos alunos do curso Quebrando a LEP, né? Que as aulas ocorrem aos fins de semana, que é um curso em um Instagram privado. O aluno recebe esse material que eu ainda estou concluindo e recebe as 60 questões, tá? Vamos lá. Competência. A quem compete conceder a permissão de saída? Compete ao diretor. A regra geral é que compete ao diretor. Por uma razão muito lógica também. Se o benefício ele é concedido ao preso que necessitar de um tratamento médico, por exemplo, ou a um preso que necessite prestar as últimas homenagens a um familiar seu que morreu, não daria tempo solicitar esse benefício ao juiz. Não daria tempo. Imagina só,
domingo de noite, 9, 10 da noite, um preso sofre uma tentativa de homicídio, tentam matá-lo queimado e imediatamente necessita levar esse preso ao hospital da rede pública para receber atendimento médico. Daria tempo enviar um ofício ao juiz, pedindo ao juiz uma autorização para que ele pudesse sair do hospital, da unidade? Não daria tempo. Não daria tempo. Daí porque também não podemos negar esse benefício a um preso de alta periculosidade. Porque aqui, repito, se fundamenta na dignidade da pessoa humana. Beleza, monstros? A competência é do diretor. Compete ao diretor. Compete ao diretor. E não compete ao juiz como regra. Por que como regra? Porque a competência judicial ela é subsidiária. A competência judicial ela é subsidiária. Se o diretor negar, o preso, seja ele em regime fechado, semiaberto ou provisório, poderá solicitar ao juiz. Nesse sentido, anote aí, temos o habeas corpus 212.526 de outubro de 2011 do STF. Repetindo, habeas corpus 212.526 de outubro de 2011 do STF. Em 2019, em janeiro de 2019, aconteceu algo, né, nesse sentido também, que foi naquela hipótese onde foi negado esse direito ao ex-presidente Lula para que ele pudesse sair lá do presídio do Paraná para prestar as últimas homenagens ao seu irmão, se não me engano, isso mesmo, o seu irmão que tinha acabado de falecer. Foi negado e o próprio ex-presidente, né, recorreu ao TRF, que foi negado também. Depois chegou ao STF. E lá o ministro Dias Toffoli, Dias Toffoli, ele autorizou essa concessão da medida, tá? Autorizou. Anote aí, petição número 2697 de 2019, tá? Tá aqui a decisão para vocês darem uma lida depois. Fechado? Portanto, estamos falando da permissão de saída. Permissão de saída. Um outro tópico importante. Nesses casos de autorização, de permissão de saída, é necessária uma escolta. A escolta, ela é necessária. A escolta, ela é indispensável. O que a LEP, por exemplo, chama de vigilância direta. Vigilância direta. Aqui, vigilância direta. Que é a escolta pessoal. Escolta pessoal. Cara, por uma razão também muito lógica. Imagina só o seguinte exemplo. O irmão do preso morre. Chega lá o familiar do preso na unidade prisional e fala: diretor, autoriza o meu filho a sair para visitar, para prestar as últimas homenagens ao seu irmão que morreu. Aí o diretor fala: beleza, vai lá, tá liberado o interno, tu vai, mas depois tu volta. Imagina só um preso autorizado a sair sem escolta para visitar seu irmão doente ou falecido. Jamais que ele iria voltar, né? Jamais que ele iria voltar. Daí porque necessita de escolta. Necessita de escolta. Outro tópico importante: período de duração. A LEP não traz duração para esse caso. Repito, a LEP não traz período de duração para esse caso.
por uma razão também muito lógica. Galera, na boa, se você acompanha as minhas aulas de LEP, vocês vão perceber que eu sempre tento fazer com que você entenda a lei de execução penal. Isso aqui é meio que lógico, entendeu? Por que não necessita... Desculpa. Por que a LEP não prevê período de duração? Por quê? Imagina só. O preso passa mal. Sofreu uma tentativa de homicídio. Tentaram queimar o preso. Vivo. Como é que a lei, por exemplo, iria prever um período mínimo ou máximo de duração? Ele pode passar um dia, 2, 3, 4. Pode passar 3, 5, 6 meses. Como? Por isso que a lei fala que o tempo é o necessário para a concessão da medida. É o tempo necessário para a concessão da medida. No caso de, por exemplo, de visita, né, digamos assim, ao preso que faleceu, o irmão do preso que faleceu, 10, 15, 20 minutos. Então depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Essa, portanto, é a permissão de saída. Essa, portanto, é a permissão de saída. Abro aí para vocês tirarem alguma dúvida relacionada a este tópico, tá? E aí eu vou para o próximo tópico, que é a saída temporária. Permissão de saída, portanto, tá aí comentado para você. Abro aí para você tirar alguma dúvida sobre este tópico, tá? Menos o preso em regime aberto, tá? Esse não tem direito. Agora, o condenado em regime fechado e semiaberto e o provisório tem, viu, Rian? Mesmo no fechado, crime hediondo ou não, com resultado morte ou não, ele tem direito. Visita íntima, não entendi a pergunta da Angélica aí. Ele pode ser negado, por exemplo, na hipótese de falta de efetivo, né? Não temos viatura, nós não temos efetivo policial para escolta. Vai ser negado, mas a negativa não é em razão do preso em si, em razão de alguma condição do preso. A negativa é em razão da insuficiência do Estado, entendeu? Tem alguma hipótese para ser negado? Essa hipótese que eu te falei agora, David, tá? Nessa hipótese aí. Não é absoluto. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Continuando aqui. Né? Continuando. Saída temporária. Né? Saída temporária. Falamos já da permissão de saída. Agora vamos para a saída temporária. Vamos lá. O artigo 122 vai trazer as hipóteses. Tá? O 123 vai trazer os requisitos. É isso mesmo? É. De novo. 122 vai trazer as hipóteses. 123 traz os requisitos. 124 vai trazer o período de duração. E 125 vai trazer a revogação. Beleza? Vamos aqui comentar isso, né? Primeiro tópico. Subir aqui. Vou ler aqui para vocês o artigo 122, que diz assim, ó.
Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, nos seguintes casos. Primeiro tópico importante desse artigo. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? O fundamento está baseado na ressocialização. O fundamento dessa medida é a ressocialização do preso. É a reinserção social. Tanto é assim que essa medida se aplica ao preso em regime semiaberto. Essa medida se aplica ao preso em regime semiaberto. Não se aplica ao preso provisório, nem mesmo ao preso em regime fechado. E nem mesmo ao preso em regime fechado. De novo, ó. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Ou seja, essa medida é baseada na ressocialização do preso e somente se aplica ao preso em regime semiaberto. Beleza? Somente se aplica ao preso em regime semiaberto. Essa medida também ela é concedida sem vigilância direta. Repito, essa medida é concedida sem vigilância direta. Ou seja, sem escolta pessoal. Quando a LEP fala vigilância direta, ela quer dizer escolta pessoal. Quando ela fala vigilância indireta, pode ser fiscalização ou pode ser tornozeleira eletrônica. Nesse caso aqui, o parágrafo único, primeiro, que era único antigamente, né? Primeiro, ele fala assim, ó, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Beleza? Show de bola. Quais são as hipóteses de concessão? Quais são as hipóteses de concessão? Nós temos lá, visita à família. 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau. E 3, participação de atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Essas são as hipóteses. Perceba, são hipóteses que de fato denotam esse sentido de ressocializar, tá? Esse sentido de ressocializar. Massa, show de bola. Requisitos para a concessão do benefício. Nós temos requisitos objetivos e requisito subjetivo. Requisito objetivo, cumprimento de parte da pena. Se ele for primário, deve cumprir ao menos 1/6 da pena. Se ele for reincidente, deve cumprir ao menos 1/4 da pena. Primário, portanto, 1/6, reincidente, 1/4. Primário e reincidente. Primário e reincidente. Além disso, temos os requisitos subjetivos, né? Requisitos subjetivos. Aí eu tenho aqui, ó, como requisito subjetivo, comportamento adequado, que é o bom comportamento carcerário, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Aqui, portanto, o inciso 1 e o inciso 3 do artigo 123. Do artigo 123 traz os requisitos subjetivos. Vejamos aqui a leitura.
Artigo 123 diz assim, ó: a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o MP e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 1 e o 3 subjetivos e o 2 objetivo. Sobre o requisito subjetivo. Sobre o requisito subjetivo. Se ele tem mau comportamento carcerário, esse benefício não será concedido ao preso. Até porque, vejamos, eu vou conceder esse benefício, ao preso que está em regime semiaberto. Ou seja, eu estou em fase de transição para o regime aberto, que é o regime mais brando da execução da pena. Se ele é um preso mal comportado, como é que eu vou liberá-lo durante 7 dias, por exemplo? Como? Com a possibilidade de ele praticar novos crimes, de ele até mesmo não voltar, que é a regra. Então, se ele é um preso de mau comportamento, esse benefício não é concedido. Daí porque eu cito para vocês 2 decisões do STJ. Uma de 2019 e outra já de fevereiro de 2020. Assim, ó. STJ. O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária. Por ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Beleza. O STJ, em 2020, também já decidiu. A prática de falta grave, impede a concessão da saída temporária pela ausência do requisito subjetivo. Agora, vale destacar que a prática de falta grave, ela não altera a data base para fins de saída temporária. Não altera. Lembrando a vocês, a prática de falta grave só interrompe a contagem do tempo na progressão de regime. Somente lá. Repito, a prática de falta grave só interrompe a contagem do tempo para fins de progressão de regime. Não altera a data base da saída temporária. Nesse sentido, uma decisão também deste ano do STJ, que fala assim, ó: o cometimento de falta grave é motivo idôneo. Não é esse não, cadê a outra? Tá aqui, foi mal. A prática de falta grave durante o cumprimento de pena não acarreta a alteração da data base para fins de saída temporária e trabalho externo. Não altera. Mas a falta grave impede a concessão da saída temporária em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo. Que é o bom comportamento carcerário. Beleza, monstros? Galera aí que está matriculado no nosso curso Quebrando a LEP, nesse fim de semana, esse material que eu estou finalizando ainda, tá? Será entregue a vocês em PDF, além das questões, tá? Beleza, show de bola. Portanto, requisitos. Nesse sentido de requisito objetivo e subjetivo, vale destacar a última alteração promovida pelo pacote anticrime. A última alteração promovida pelo pacote de crime. Artigo 122, parágrafo 2º. Artigo 122, parágrafo 2º, que diz assim, ó:
que diz assim, ó, que não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Perceba o seguinte, ele falou crime hediondo com resultado morte. Em outras palavras, o condenado por crime hediondo sem resultado morte tem direito a esse benefício. O condenado por crime hediondo sem morte tem direito a esse benefício. O condenado por crime hediondo, por crime equiparado a hediondo com morte, ele também tem direito a esse benefício. O condenado por crime equiparado a hediondo sem morte, ele também tem direito a esse benefício. Observe mais uma vez, de acordo com o artigo 122, parágrafo 2º, só não terá direito a esse benefício o condenado por crime hediondo com morte. Somente esse. Professor, o equiparado tem direito? Tem. Uma vez que a lei de execução penal não vedou. Uma vez que a lei de execução penal não vedou. Ela só veda para o condenado por crime hediondo com resultado morte. Hediondo e não equiparado, tá? E não equiparado. Competência. A quem compete autorizar essa saída? Compete ao juiz da execução, tá? Compete ao juiz da execução e deve ouvir o MP e a administração penitenciária. Deve ouvir o MP e a administração penitenciária. Beleza? Necessidade de escolta, né? Já comentamos com vocês. Não há necessidade de vigilância direta, mas nada impede a vigilância indireta. Por exemplo, fiscalização eletrônica, né? Períodos de duração e quantidades de saídas por ano. Vamos lá. Se eu estou falando de saída temporária pressupõe que ela tem um tempo. Saída temporária pressupõe que ela tem um tempo. E qual o tempo? Vamos lá. O preso tem direito a 5 saídas por ano. Cuidado. A lei, cadê? Fala assim, ó. O artigo 124 fala assim: a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4. 7 dias mais 4 renovações. Ou seja, 5. Não são 4, são 5. Uma mais 4. Daí porque afirmamos que são 5 saídas por ano. 5. Cada saída por prazo não superior a 7 dias. Ou seja, no máximo 7 dias. Até 7 dias. No máximo 7 dias. O intervalo entre uma saída e outra é de 45 dias. O intervalo entre uma saída e outra é de 45 dias. Tem exceção, Manguinha? Tem exceção. A exceção legal, né, é do artigo 124, parágrafo 2º. O artigo 124, parágrafo 2º, traz uma exceção. Repito, qual é a regra? 5 saídas por ano. Cada saída por um prazo não superior a 7 dias. E o intervalo entre as saídas
de 45 dias. Exceção, quando ele estudar. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante. Nesse caso, o período será pelo tempo necessário à duração da medida. Por exemplo, né, se ele estuda diariamente, se ele sai do presídio, né, se ele sai da unidade prisional para sair diariamente, por óbvio, será pelo tempo necessário para a concessão, né, 2, 3, 4, 5 horas diárias, né? Ou seja, aquela regra do artigo, a regra dos 5 dias, dos 7 dias, 5 vezes por ano, não se aplica. Essa regra não se aplica. Nesse caso, vale destacar o artigo 129, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Artigo 129, olha só um minutinho, tá? 129, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Diz assim, ó: o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração, da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Ou seja, o preso que está autorizado a sair para estudar, saída temporária, ele deve comprovar a frequência e o aproveitamento escolar. Além disso, ele terá direito à remissão de pena, tá? Ele terá direito à remissão de pena. Remissão de pena, artigo 126, 126, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Galera, só um minutinho aí que eu estou aqui acrescentando essa informação ao material, tá? Material este que os nossos alunos irão receber. Deixa eu ver aqui. Beleza, monstros? Repetindo, portanto, os artigos, ó. 124, parágrafo 2º. Artigo 126 da LEP, né? Direito à remissão. Tá aqui, direito à remissão. LEP. E obrigatoriedade. Obrigatoriedade de comprovação. Comprovação da frequência e aproveitamento escolar. Beleza? Portanto, aí ainda mais um tópico sobre saídas temporárias. Professor, né, é possível, uma possibilidade, é possível, né, a concessão de números superiores a 5 saídas por ano? Pergunto, tá? É possível, porque a lei fala, são até no máximo 5 saídas. No máximo 5 saídas. É possível autorizar 6 ou 7 saídas? É possível? Sim, é possível. É possível desde que seja respeitado o limite anual de 35 dias. Vou explicar. O STJ tem a seguinte decisão: respeitado o limite anual de 35 dias estabelecido pelo artigo 124, é cabível a concessão de maior número de autorizações de saídas de curta duração. Vou explicar. São 7 dias por saída.
até no máximo 5 por ano. Ele pode sair 5 vezes por ano, como regra, e em cada saída 7 dias. Ou seja, em qualquer hipótese, ele tem no máximo 35 dias. Certo? A pergunta é possível que ele obtenha 6, 7 saídas por ano? Sim, desde que respeitado o limite de 35 dias anuais. Por exemplo, o juiz autorizou por 5 dias, depois por mais 5, depois por mais 5. O juiz autorizou 7 saídas de 5 dias. É possível? Sim, porque respeitou o limite máximo de 35 dias anuais. Tá? Nesse sentido, STJ, uma decisão de 2018, tá? Decisão de 2018. Fechado. Outro tópico importante, galera. Saída temporária automatizada. Essa aqui cai demais. É possível saída temporária automatizada, ou seja, o juiz pode estabelecer um calendário anual das saídas do preso. Janeiro, por exemplo, chega a defesa do preso e fala: Vossa Excelência, autorize, com base nos critérios estabelecidos, 5 saídas por 7 dias nos meses, sei lá, janeiro, março, abril, maio, janeiro, março, junho, agosto, novembro. Em janeiro, o juiz fez um calendário para aquele preso. É a chamada saída automatizada. É possível? Sim. A jurisprudência do STJ admite de forma pacífica saídas temporárias automatizadas. Por quê? Porque, vejamos, muitas vezes, na rotina forense, no Poder Judiciário, as decisões demoram demais. Demoram. Faz o pedido hoje, agosto, por exemplo, daqui a 2, 3 meses é concedido. Ou seja, o preso eventualmente perdeu o direito. Decaiu o direito do preso pela insuficiência do Estado. Então o STJ admite sim saídas automatizadas. Inclusive o STF. Vejamos aqui algumas decisões. STF, por exemplo. A possibilidade de renovação periódica da saída temporária permite ao juízo das execuções programar, observados os restritos limites legais, as saídas subsequentes à da concessão do benefício, a fim de inibir eventual delonga ou até mesmo impossibilidade no usufruto da saída não vigiada. Portanto, é possível sim. De novo, o STF, um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece calendário de saídas temporárias com a expressa previsão, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas no caso de cometimento de falta grave, é suficiente para fundamentar a saída mais próxima e as futuras. Portanto, é possível sim a fixação de um calendário anual de saídas temporárias por um único ato judicial. Por um único ato judicial. E isso, galera, não retira o poder do juiz de revogar eventualmente. Não é porque o juiz autorizou diversas saídas temporárias que elas não poderão ser revistas. Sim, poderão. Se o preso, por exemplo, pratica falta grave, o juiz revoga todas as futuras. Todas as futuras. Outro fator importante. Isso não concede ao diretor a possibilidade de concessão de saída,
Perceba, quem autorizou foi o juiz. O diretor vai apenas cumprir as demais saídas, vai cumprir uma ordem judicial. Nesse sentido, é a súmula 520 do STJ. Súmula 520 do STJ. Que estabelece o seguinte: o benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Beleza, monstros? Show de bola! Tem uma decisão bem importante aqui. Essa aqui, ó. Saída de preso e contagem de prazo. Olha que interessante. Olha que interessante, isso aqui é boa. Uma outra decisão, essa é do STF. Essa é do STF. Vamos lá. O preso tem direito a 7 dias, né? 7 dias. E o dia, como nós sabemos, começa a contar meia-noite, né? Por exemplo, dando aqui meia-noite, meia-noite e 1, né? Já conta-se, hoje é o que? Hoje é terça, né? Segunda-feira, já conta-se terça-feira, né? E aí, digamos, por exemplo, que a decisão foi para o dia 1º até o dia 7. Só que no dia 1º, o preso só é liberado, por exemplo, meio-dia. Só que já passaram aí, por exemplo, 12 horas, né? De meia-noite, iniciando o dia, até meio-dia, passaram 12 horas. E aí que um preso pleiteou o direito de só poder voltar, sabe, só começar a contar o tempo a partir de meio-dia. Porque, segundo o preso, ele já perdeu 12 horas. Olha que interessante. O dia começa a contar meia-noite, beleza. Só que o preso só foi liberado meio-dia. Aí o preso tentou pleitear, alegando que estava tendo prejuízo, porque já perdeu 12 horas, né? E aí o STF julgou, o STF decidiu. A contagem do prazo do benefício da saída temporária é feita em dias e não em horas. É feita em dias e não em horas. No caso, o paciente aduzia, né, alegava, que a sua liberação apenas às 12 horas do primeiro dia do benefício prejudicaria a fruição do prazo legalmente previsto de 7 dias, porque ele iria usufruir apenas 6 dias e meio, tá? O STF não aceitou essa alegação, tá? Obviamente decidindo que a contagem é feita em dias e não em horas, tá? Por último, galera, revogação do benefício, né? Artigo 125. O benefício poderá ser revogado quando o preso praticar fato definido como crime doloso, for punido com falta grave, desatender às condições impostas ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Olha que interessante. Um preso que participa, né, de cursos, né, um preso que estuda fora da unidade prisional, por exemplo, ele tem direito à remissão de pena. Tem direito à remissão de pena. Beleza? Se ele for um preso de baixo aproveitamento na escola ou na faculdade, por exemplo, se for um preso de baixo aproveitamento, isso não retira do preso o direito da remissão de pena. Baixo aproveitamento escolar não é motivo para não conceder a remissão de pena. Porque, de acordo com o STJ, a remissão de pena é baseada na frequência escolar. Frequência. E não no aproveitamento. Mas agora, se ele tem baixo grau de aproveitamento, isso pode ser motivo para revogar o benefício
da saída temporária. Beleza? Galera, quem está chegando aí agora, estamos comentando aqui permissão de saída e saída temporária, né? Tópicos esses que são bastante cobrados no âmbito da execução da pena. E neste sábado, galera, dia 6, nós temos 2 aulas de resolução de exercícios. Vamos resolver 60 questões em um Instagram privado desse tema. Vamos resolver sobre progressão de regime. Vamos resolver sobre saída temporária, permissão de saída, livramento condicional, estabelecimentos prisionais e regimes de cumprimento de pena, tá? Essa aula, ela ocorre no Instagram privado. São 2 aulas, uma às 18 e outra às 21. O aluno recebe um PDF com 60 questões inéditas feitas por mim, né? E além desse material de apoio que eu estou concluindo ainda, tá? Estou concluindo. As aulas ocorrem no Instagram privado. Neste sábado, investimento no valor promocional de R$ 19,90 por R$ 14,90. É o nosso módulo 4 do curso Quebrando a LEP, tá? O aluno recebe esse material, PDF com 45 páginas até o momento, né? Mas as questões inéditas, 60 questões sobre regimes prisionais, né? Estabelecimentos prisionais, progressão de regime, autorizações de saída e livramento condicional. Beleza? Ativado para as perguntas, tá? Ativado para as perguntas de vocês sobre esses tópicos. Vou salvar aqui logo. Manda as dúvidas, monstros! Sábado dia 4, é? É verdade, sábado dia 4, viu, galera? Foi mal. Sábado dia 4, foi mal. Sábado dia 4, Davi, foi mal. Professor, a garantia de um juiz aceitar. A garantia de um juiz aceitar o atestado de doença para justificar o atraso do preso? Não entendi a pergunta do Moraes, não entendi. Isso, viu, Edvigens? Isso mesmo. Galera, quem tiver interesse, manda para mim no direct que eu mando lá as informações, tá? Viu, Lima, Mia Lima, né? Manda que eu te mando as informações, tá? Alguma dúvida, galera? Bora, Vitor! Tamo junto, irmão. Sábado, dia 4, viu, monstros? Sábado, dia 4 de junho. Nosso curso Quebrando a LEP. Beleza? Vou encerrando essa live por aqui. O Instagram anunciou 1 hora de live. Marca o professor, bate o print e tamo junto. Beleza? Qualquer dúvida, manda um direct que eu respondo lá sobre o curso Quebrando a LEP. Valeu, galera!